num outro ponto. Junto com esse governo humano, Deus precisava também dirigir esse povo pela forma espiritual. E o governo humano não tinha essa capacidade. Então, os reis, né, como falando sobre Davi, quantos outros reis que tiveram sobre Israel, eles eram pessoas levantadas, tendo a capacidade de serem reis, mas governantes humanos, com princípios daqui da terra, mas não o espiritual. Amém, gente? Eles eram crentes, eles serviam a Deus, serviam, mas o que eles colocavam em prática era a administração humana, é a parte que cabia ao homem fazer. Então não havia ali a ação espiritual diretamente. Então Deus precisou estabelecer também, em paralelo, em parceria ao governo humano, também a sua governança espiritual, ou seu vínculo espiritual. Então por isso ele teve que levantar mais um ofício, ele teve que estabelecer mais um pacto com o seu povo, mas voltado totalmente ao espiritual, até porque era até o mais importante, né? Por mais que se governasse bem como reis, a administração humana, ainda assim não queria dizer que esse povo estaria espiritualmente bem diante de Deus. Deus queria ver o bem deles no que se referia à vida aqui na terra, por isso que Deus os acompanhou em todas as partes, sempre proveu todas as coisas, inclusive a própria organização que eles precisavam ter e tiveram, mas faltava o contato constante com Deus, e por isso Deus levanta então o ofício do profeta. Então esse é o nome dado a homens que Deus selecionou, escolheu para fazer esse papel, que não teria tanta preocupação com questão administrativa, política, cultural e tudo mais. Precisava haver uma regência espiritual. Então ele escolheu os profetas. Então o profeta é aquela pessoa que tem por papel ser a ligação de Deus para com o homem. Então através do profeta Deus falava com o seu povo. Deus não queria falar diretamente. Lógico que no futuro haveria uma forma muito mais espiritual disso acontecer, mas até então o que o povo sabia do que Deus estava pensando naquele momento era só através do profeta, de um homem. Tinha vários, mas tinha sempre um mais importante, um mais especial, daquele que Deus usava para falar com todo o povo. Esse Deus dava mensagens, e esses profetas iam até o rei normalmente, né? Porque o rei tinha autoridade sobre todo o povo, convocava o povo às vezes para um momento, um encontro, e ali aquilo que Deus tinha para falar, que vinha da parte dele diretamente, Deus falava. E normalmente os profetas diziam: assim diz o Senhor. Nós vamos ver muito isso na Bíblia. Então o rei Davi falava: eu digo assim, eu quero assim, eu quero que vocês façam isso ou aquilo. Então era a autoridade humana, mas estava referindo somente às coisas humanas, as coisas que eram do dia a dia da vida do ser humano. Agora o profeta, quando aparecia, ele vinha com algo muito diferente. Então ele dizia: assim diz o Senhor. E aquilo que era dito por ele
qualquer outra ordem aqui na terra. Então, por mais que o rei era reverenciado, havia uma submissão muito grande aos reis, e isso era exigido por Deus que fosse dessa forma. Deus não queria interferir na ordem humana, mas quando Deus falava, tudo que estava estabelecido não tinha mais relevância. Aquilo que Deus falava era o que valia, é o que passava a valer dali para frente. Então, se o povo estava orientado com muitas coisas vindo dos governantes, em relação ao que tinha que fazer, a vida que eles levavam, as guerras, as decisões políticas, culturais, econômicas, uma vez que Deus achava que era necessário intervir, porque percebia que as coisas não estavam caminhando da maneira certa, ou que poderia estar causando infração para com os princípios de Deus, ou talvez até porque o povo poderia passar sofrimento por causa de certas decisões humanas, porque nossas decisões nem sempre são as melhores. Amém, gente? Por mais que nós tenhamos nossa inteligência, nem tudo que a gente decide na nossa vida fazer, decidir, escolhas que nós fazemos, nem todas são as melhores. Nós podemos se frustrar lá na frente. E muitas dessas vezes, ou talvez em quase todas as vezes, aparentemente parece que está certa a nossa decisão. E era o que acontecia. Então Deus, como cuidava do seu povo, como cuida de nós, no particular, muitas vezes Deus vem e tenta falar conosco: olha, não é assim, não faça isso. E eu falei já aqui, né? Como é importante consultar o Senhor sempre. Amém, gente? Para que você tem joelhos? E para que você tem uma boca? Não é só para isso, mas já ajuda, né? É para você se ajoelhar: Senhor, eu devo fazer tal coisa? Eu devo seguir tal caminho? Eu devo tomar tal atitude? Eu devo ouvir tais pessoas? Eu devo fazer assim ou devo fazer assado? Está aí. Hoje, gente, nós não precisamos ir atrás de um profeta para que o profeta fale para nós. Não há mais necessidade. O véu do templo se rasgou de cima para baixo e abriu para que todos possam falar diretamente com o Pai. Não há mais intermediador entre nós e o Pai, no sentido falar, contato. Então nós podemos sim estar sempre consultando o Senhor através das nossas orações. Mas pastor, é muito difícil Deus falar assim claramente, com som audível, físico: olha, meu filho, não faz isso, não faz aquilo. É mais fácil eu pedir a opinião de tal pessoa, porque aí eu vou ouvir a voz daquela pessoa, ela vai falar o que ela pensa. Irmãos, olha, as experiências que os crentes têm com oração, no sentido de falar, realmente é um monólogo, né? O que é um monólogo? Uma só pessoa está falando, entre duas, uma só está falando, então é um monólogo. E o diálogo é quando duas pessoas se falam, uma fala, outra responde. É um diálogo porque Deus está nos ouvindo, e também de uma outra forma Ele responde, mas não fisicamente. Então fica um monólogo no sentido de que nós estamos falando, né? O nosso som que sai da nossa boca, audível, físico, estamos falando, não há uma resposta física audível assim. Mas sabe que Deus tem a ação dele em nossa mente e nosso coração. Você ora, Senhor, o que o Senhor acha? Eu devo fazer isso, eu não sei, e fala com Deus, e Deus se sensibiliza com você, vendo que você não está precipitada,
arrebatada, querendo fazer da sua forma, irresponsável, inconsequente. Só de Deus ver que você está ali querendo uma direção, Deus se comove com você. Aí você levanta dali, sabe? Não sei se os irmãos, todos aqui já tiveram experiência. Às vezes, talvez as pessoas não tenham assim a facilidade de perceber que mudou. Você orou com fé, você levantou, parece que a sua mente já mudou, né? Deus não falou diretamente com você, mas alguma coisa já no teu coração te deixa assim mais, olha, não sei, acho que eu não estou me sentindo bem para fazer aquilo mais. Ou dá mais ânimo ainda para fazer, porque Deus está provando. Parece que vem aquele, parece que agora aumentou a vontade de fazer, né? Mas não pelo lado humano da pessoa, vem pelo lado espiritual. A oração faz isso. A Bíblia não fala, a oração do justo pode muito, hein? Então ela causa efeito, né? Ela causa efeito, e é dentro de nós. Ou às vezes Deus vai nos mover as pessoas para nos mostrar que aquilo não está bom, ou que está certo fazer. Vai confirmar na boca de pessoas sem saber de nada, elas estão conversando, e não necessariamente precisa ser todos crentes. E não precisa ser um profeta daqueles que revelam, não. Às vezes lá no seu serviço, uma pessoa que você nem dá muito para ela, ela fala alguma coisa lá que te confirma o que Deus queria fazer com você. Amém, gente? Amém. Então, é necessário que a gente consulte a Deus em tudo, se possível. Não se precipite, não se empolgue, porque está dando tudo certo, que uma hora pode errar, e aí? Aí tem que começar tudo de novo. Tem que partir lá do zero para poder recomeçar. Então não adianta só a nossa inteligência humana para que nós tenhamos uma vida bem sucedida. Mais do que a nossa inteligência humana, nós precisamos de espiritualidade. Nós precisamos de direção. E Deus vai dando direção, sabe? A dúvida vai saindo. Então você orou, daqui a pouco a dúvida está saindo, você pode até não ter certeza, mas isso é fé. Deus nunca deixa a gente com plena certeza, sabia disso? Amém, gente? Amém. Porque aí deixa de ser fé. Se Deus der uma prova, né, indiscutível sobre tal coisa, então acabou a fé. Aí já está tudo certo que Deus falou assim ou quer assim. Não, mas Deus quer que tudo seja feito pela fé. Até mesmo sentindo, sabe? Tendo direção. É Deus trazendo sabedoria, né? Peraí, mas isso que eu vou fazer, se eu parar para pensar melhor, não está com cara de que vai dar certo. Não me parece, porque se eu faço assim, sabe quando vem aquela elucidação na mente? A própria pessoa percebe. Então Deus às vezes responde dessa forma. Você queria fazer ou não queria fazer, aí você não pensou, não estava analisando, né, como seria aquilo, o que você ia dar ou não dar. Você não fazia um estudo da situação, uma análise daquilo, para ver se poderia dar certo dentro da capacidade de intelectual que nós temos. Então Deus, a partir da oração, faz você pensar melhor. Falar, não, verdade, peraí. Isso aqui, se a gente faz uma análise melhor, não está dando certo. Ou está dando certo, ou vai dar certo. Então nós temos que estar sempre buscando essa direção para nossas vidas, para que as coisas possam dar certo de verdade. Quem quer que a sua vida seja de vitória, de boa direção, das coisas fluírem para melhor, né? Então é isso. Então precisava de alguém que exercesse esse papel para a época. Então olha só, eu saí um pouco, abri uma aspas aí, vim para o nosso tempo aqui, né? Olha, para o crente também fica mais fácil ainda, né? Eu falei aqui de uma forma genérica, mas o crente fica mais fácil ainda, porque está na igreja, Deus pode estar falando a palavra. Cada mensagem, Deus está dando direção, está esclarecendo, está deixando a pessoa com o pensamento
sabe, mais claro sobre as situações. Então, Deus nos ampara com a sua palavra, com os seus ensinamentos, para que a gente não venha errar. Por isso que ele levantou para a época, né? Não havia esse acesso direto, né? Não era simplesmente fácil para eles orarem e Deus responder dessa maneira. Para nós sim, que está valendo dessa forma, mas para eles não, precisava de falar com o profeta. Então esse profeta é que dava as diretrizes da parte espiritual. E Deus usava muito esses profetas. Eles eram o porta-voz de Deus na terra. O papel deles era canalizar do céu as coisas que Deus queria que o seu povo ouvisse. E nada mais é as coisas que vêm de Deus, nada mais é do que a sua própria palavra, que já está escrita, né? Na verdade, nós não necessariamente, ainda mais nós do tempos agora, que temos todas as escrituras finalizadas, porque no Velho Testamento, gente, a Bíblia não tinha praticamente quase nada escrito, ninguém tinha acesso às escrituras. Nessa época, não tinha lá, havia sim algumas escrituras já à disposição, e era para algumas pessoas só, mais importantes no meio do povo. Então eles não tinham uma direção, eles só criam no Deus, por isso que eles dependiam sempre que viesse uma palavra profética, para que eles pudessem saber qual era a vontade de Deus. Agora nós hoje temos toda a vontade de Deus aqui, ó, materializada em escrituras. Tudo que nós quisermos saber, qualquer coisa, seja no mundo físico, seja da ciência, seja do espaço, seja sobre a vida após a morte, seja sobre a história humana, seja sobre tudo, está contido nesse livro. Por isso que nós podemos chamar, não está errado, tá? Nós de repente, como algumas igrejas fazem isso, né? Chamar os pregadores de profetas. É exatamente o ofício que havia dos profetas no Velho Testamento. E hoje, nós pregamos a palavra de Deus, nós somos como profetas do Senhor. Esse é o ofício, trazer a mensagem de Deus para nós. Os ensinamentos que Deus quer dar para os seus, para que vivam de acordo com a sua vontade aqui na terra. Porque é isso que vai nos garantir uma vida abençoada por Ele. Estamos vivendo uma vida, nós temos um comportamento, uma postura, uma atitude, uma forma de viver conforme Ele quer. Isso nos garante uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida melhor. Mas Elias foi um desses profetas que eu falei, que Deus usava para falar para o povo, para dar uma direção, para tomar certas decisões, para dizer que o povo estava corrompido, para trazer ânimo, para trazer consolo, conforto. Deus usava vários profetas, e Elias foi um dos principais. Aliás, eu considero o principal profeta de todos, pelo menos da maneira que Deus tratou ele. Ele não tratou com mais ninguém. Então isso já fica claro, né? Deus não falou que Elias era o principal, mas da maneira que Deus tratou ele, não tratou mais ninguém da mesma forma. Porque ele, nós lemos aqui um versículo, onde ele, num momento muito crítico do povo de Deus, de Israel, onde o rei que estava lá, olha só, um dos piores reis que houve na dinastia de Israel,
dos monarcas, o pior rei considerado chama-se Rei Acabe. Já guarde esse nome. O pior rei de Israel. Como é que diz? A queda dele, a corrupção na vida dele, ele era crente, né? Ele era um rei que foi levantado entre o povo. Mas uma das primeiras coisas erradas que ele fez, que foi a sua destruição, foi casar-se com uma mulher de outro povo, idólatras, que não adoravam ao Deus de Israel. Se eu não me engano, era do povo da terra dos Sidônios. Ele vai lá e, por invés de tantas mulheres formosas, bonitas de Israel, para ele casar, para ele escolher, ele vai e escolhe essa mulher, que todo mundo já ouviu falar o nome, chamada Jezabel, que é mencionada em Apocalipse e tudo mais, né? Mas agora não vou dar tempo de ficar entrando nisso. Então, essa mulher tinha ódio dos profetas ali de Israel. E ela tinha os deuses dela, que ela aprendeu lá dos seus pais. E ela tentou implantar ali, né, a adoração a esses deuses. E levantou os profetas. E aí os profetas de Israel, os profetas de verdade, foram sendo mortos, um a um. E chegou um momento que quase não tinha mais profeta em Israel, verdadeiro. E tinha um só, que era Elias, que estava fugindo para lá, para cá, porque eles queriam matar ele também. Mas certo dia, nessa situação toda, Deus estava com ele. Era um propósito de Deus que fosse daquela forma, não. E certo dia, com a orientação de Deus, ele determinou para o rei Acabe que iria parar de chover em Israel. E só voltaria a chover de novo quando ele, o profeta Elias, dissesse: ó, agora vai chover. Deus deu a ele essa autoridade. É brincadeira, gente? Ele determinou: vai parar de chover agora. Acabou, daqui para frente não chove mais. E a chuva era importantíssima para ele. A chuva chegava a ser, a necessidade de chuva era tão grande que poderia significar a pena de morte para eles, ou sentença de morte, porque ia ficar sem água, sem comida, sem nada. E quantas vezes aconteceu isso e houve devastação no meio do povo por causa da falta de água e de alimento para eles, em várias situações que nós não vamos entrar agora. Mas Deus deu essa autoridade para ele, e que atingiu a todo o povo, a todas as terras da época, na verdade. E sabe quanto tempo foi? Eu não li aqui no primeiro versículo. Quem prestou atenção no versículo? O que estava escrito? Por 3 anos e meio não choveu em Israel, por ordem de Elias, profeta. E depois de 3 anos e meio, o povo já estava trabalhado nesse sentido. Deus ordenou que ele fosse lá, e ele determinou chuva, e veio a chuva. E isso dá uma pregação tremenda, mas eu não vou falar disso agora. Então isso é uma das experiências de Elias. Então eu estou aproveitando para mostrar o quanto esses profetas eram importantes, o quanto Deus os honrava, né? E certo dia, nessa situação do rei Acabe, cheio de profetas lá do rei de Jezabel, que era o rei Baal, Deus Baal, por orientação de Deus, porque ele tinha essa direção, né? Ele vai lá, Deus incita ele a ir lá, e ir lá convocar todo o povo e fazer um desafio. Ó, eu só fiquei com o profeta em Israel, sou sozinho, único. E está aí 450 profetas de Baal. Eu faço um desafio com eles. Olha só. Vamos fazer sacrifício aqui. Pega 2 bezerros, dá um para eles e um fica comigo. Prepara um holocausto, pega a lenha. E vai se pegar cada um dos bezerros, cortar eles em pedaços, colocar em cima da lenha,
e vamos invocar cada um o seu Deus. O verdadeiro Deus, ele vai descer fogo do céu e vai queimar aquele holocausto. E assim foi feito o desafio, ele sozinho. Ai dele se nada der certo, né? Mas ele pegou, ficou quieto e falou: olha, agora começa vocês primeiro. Vou deixar uma oportunidade para vocês. E vai lá os 450 profetas de Baal e fazem lá colocaram a lenha, fizeram lá o holocausto, cortaram o bezerro, deixaram lá e começaram a pular, a rodear, pulando, clamando em vozes altas: Deus Baal, traga fogo, Deus Baal. E chegou um momento que eles começaram a pegar facas e começaram a se cortar. Era o costume deles, oferecendo sangue ao Deus deles. E começou a descer sangue das pernas, dos braços. E de manhã até meio-dia foi assim. E nada aconteceu. Não houve resposta do Deus Baal em nenhum momento. Amém, gente? Amém. Ó, esse é o Deus que você serve, hein? Amém? A gente pode não dimensionar assim, mas às vezes em pequenas coisas Deus está agindo dessa forma na sua vida, viu? Tem pessoas que não servem esse Deus, às vezes está do seu lado, trabalha perto de você, convive com você, e está tentando fazer as coisas da sua maneira, confiando na sua crença, no seu Deus, ou em si próprio, e nada acontece. Agora, quando você invoca o teu Deus, as coisas começam a acontecer. E se você não estava invocando o teu Deus, começa a acreditar nisso, que você pode invocar Ele, que Ele vai te responder. Aplauda o Senhor. Joelho no chão e clamou diante dele, que Ele vai te responder. Passou o meio-dia, nada, ele até brincou. Ele disse: mas cadê o Deus de vocês? Foi viajar? Está dormindo? Aí falou: agora chegou minha vez. Pegou lá as madeiras, a lenha, pegou 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel, porque tudo ele envolvia as coisas de Deus, né? Colocou as pedras e fez um rego em volta. É para aquele rego, né? Aquele canalzinho assim. Rego normalmente seria para água. Aí ele pediu que trouxesse 4 cântaros de água, ou seja, 4 baldes de água, né? Falou: agora, a hora que está feito, antes que eu ore ao meu Deus, joguem esses 4 cântaros de água sobre a lenha. E foram lá os homens jogar. E molharam aquela lenha, e a água correu. Faz mais uma vez. Jogaram lá 4 cântaros de novo. Mais uma vez. Bem, ficou ali, o estado daquela lenha ficou, né? Em total, sem úmido, sem condição nenhuma de pegar fogo, né? Quem vai pôr fogo numa lenha dessa? Ela deixou de ser um combustível, né? Porque a gente sabe que há certos materiais que são combustíveis, né? No caso, papel, madeira e outros mais. Nesse caso, deixou de ser um combustível, não tinha como pegar fogo. Porque precisava, ele estava ali, orientado por Deus para mostrar que o Senhor era o Deus Todo-Poderoso, que não depende da ciência, que não depende da lógica, que não depende da voz do homem, que não depende de nada, não depende de quantidade, porque havia 450 profetas que buscaram Deus deles lá e nada aconteceu, e só tinha um ali só, que era Elias, o servo do Senhor, do Deus Altíssimo, que orou ao Pai e falou: Deus, o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Senhor é o meu Deus, prova para esse povo que só tu é o Senhor. E naquela mesma hora desceu o fogo do céu e queimou toda aquela lenha para a glória do Senhor.
os crentes, é não viver no princípio, é querer viver no fato. Mas olha, comigo não vai acontecer isso, vai ser muito difícil. Eu vou chamar lá certas pessoas, reunir elas e falar que Deus vai descer fogo do céu. Precisa? Há alguma necessidade de fazer isso? Então nós não vamos tentar Deus, né? Mas talvez se houvesse necessidade, Ele faria. E descer fogo do céu, gente, não necessariamente seja a questão física do fogo. É agir. É Deus agindo sobrenatural. Qual a diferença do milagre de Deus curar alguém de uma enfermidade incurável e descer fogo do céu? Um milagre é maior do que o outro? Às vezes Deus está fazendo coisas que aparentemente são coisas pequenas. São coisas pequenas, mas que não deixam de ser milagres. E quem experimenta essas experiências é que sabe que aquilo foi milagre. Quem não já teve aqui essa experiência? Olha, isso aqui não tinha como, eu já tinha tentado, já tinha feito, já está anos assim. E para outras pessoas falam, não, isso é normal, aconteceu. Não, não é. Eu tentei, eu fiz de tudo, já esgotei, não aguentava mais. Uma coisa simples que para outras pessoas é normal, mas para você foi um milagre de Deus que Ele fez. Glória a Deus, aleluia. Porque, irmãos, o milagre, não necessariamente seja só aquelas coisas que a gente sabe que por natureza é impossível. Porque tem coisa na nossa vida que para nós no particular, cada um sabe o que é. Se torna impossível às vezes. E só a pessoa sabe. Só a pessoa sabe quanto aquilo é difícil de acontecer. Porque ela já conviveu anos, muitas vezes, com aquilo, tentando e nada. Ela viu outras pessoas conseguindo, ela viu dando certo ali e aqui, mas para ela nunca deu. E ela já não tem mais esperança de dar. Então se torna a necessidade de haver um milagre. E quando a gente busca Deus e clama de verdade, Deus responde do céu e faz o milagre na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? O importante é que você conheça o Deus de Elias. Viu? Eu quis te apresentar nessa noite o Deus de Elias. Eu não queria te apresentar o Deus que desce fogo do céu. Não, Deus que desce fogo do céu que eu queria te apresentar. Não, pastor, não estou entendendo. Não estou entendendo, pastor. Você está entrando em contradição. Você está falando que você não está apresentando para mim o Deus que desce fogo do céu, mas o que? Ele desceu fogo do céu. Então, pastor. Mas você só quer conhecer o Deus que desce fogo do céu? Você precisa que desça fogo do céu para alguma coisa na sua vida? Precisa agora? Uma coisa precisa vir um fogo, estou falando físico. Precisa para resolver seu problema? Precisa de fogo do céu? Então do que adianta você conhecer o Deus que desce fogo do céu? Hein? Me responda. Do que adianta você conhecer o Deus que desce fogo do céu só? Você não está precisando? Eu quero te apresentar o Deus Elias, o Deus de Elias, o Deus dos milagres. Não importa qual seja o milagre que tem que ser feito, não importa qual seja a situação que ele tem que resolver, não importa aquilo que você vem apresentar para ele, mas ele é o Deus dos milagres na sua vida.
diga: o que parece impossível, fala. O que parece impossível de acontecer na sua vida? Clame ao Deus do milagre, o Deus de milagre. E você agora tem a oportunidade de orar e falar com Ele. Vamos se ajoelhar, vamos se colocar na presença dEle. Vamos clamar ao Deus de Elias. Vamos clamar ao Deus de Elias nessa noite.